Nos últimos dias da Segunda Guerra Mundial, a tripulação do USS Indianapolis enfrentou uma escolha angustiante: queimar no navio afundando ou enfrentar as águas infestadas de tubarões do Pacífico. Com as chamas se espalhando, o tempo está se esgotando. A decisão deles é uma questão de vida ou morte. Esta é a história do USS Indianapolis e da extraordinária sequência de eventos que se desenrolou nas águas traiçoeiras. O USS Indianapolis foi o navio-chefe durante o mandato do presidente Franklin D. Roosevelt. Mas em julho de 1945, o cruzador pesado de 610 pés se tornaria fundamental para o fim da Segunda Guerra Mundial, com grande perigo para centenas de marinheiros a bordo. Em 15 de julho, o Indy recebeu ordens para coletar uma carga confidencial em São Francisco. O que ninguém sabia era que o primeiro teste nuclear bem-sucedido havia ocorrido poucas horas antes, inaugurando a era atômica. No meio da noite, o Indianapolis ancorou no estaleiro naval de Hunters Point, onde 2 oficiais embarcaram na embarcação, carregando 2 recipientes de cerca de 1 metro por 1,20 m de altura, que eles soldaram ao convés. A carga estava envolta em mistério, tanto que até mesmo o pessoal designado para protegê-la 24 horas por dia não fazia ideia do que se tratava. Antes de sair do porto, o capitão Charles McVeigh informou a tripulação que estavam em uma missão ultra-secreta, sem poder revelar detalhes. No entanto, ele disse que, caso houvesse ordens para abandonar o navio durante a viagem, a carga deveria ser colocada em um bote salva-vidas, antes de qualquer outra pessoa. Após reabastecer em Pearl Harbor, a tripulação fez uma viagem direta até Tinian na velocidade máxima do cruzador, cerca de 25 nós. A equipe já estava em alerta máximo e foi informada de que cada dia economizado na viagem seria um dia mais próximo do fim da guerra. A viagem de 5.000 milhas de São Francisco até a ilha de Tinian, no Pacífico, um dos aeródromos mais movimentados durante a guerra, levou apenas 10 dias. Dessa posição estratégica, os bombardeiros eram prontamente enviados para atacar o Japão. Posteriormente, viria à tona que a carga clandestina continha partes do Little Boy, a bomba atômica que destruiria a cidade japonesa de Hiroshima. Apenas alguns dias depois, em 6 de agosto, após uma parada em Guam, o Indy estava pronto para navegar até o Golfo de Leyte para passar por 2 semanas de treinamento. Antes de se juntar à Força-Tarefa Naval em Okinawa para a esperada invasão de Honshu em novembro de 1945, o Indianapolis não tinha sonar para detectar submarinos, o que levou o capitão a pedir uma embarcação de escolta, mas seu pedido foi negado, deixando o navio e sua tripulação expostos ao perigo à espreita. A decisão não foi considerada incomum, já que o navio era um cruzador rápido que já havia viajado sem escolta anteriormente. Acreditava-se também que a área era de perigo mínimo e havia poucas embarcações de escolta na época, devido aos intensos ataques kamikaze e aos preparativos para a invasão do Japão. Foi uma decisão que acabaria custando centenas de vidas. Pouco depois da meia-noite do dia 30 de julho, o desastre aconteceu quando um submarino japonês, I-58, avistou o Indy. O cruzador seguia em direção ao submarino, fazendo o comandante Moshatsura Hashimoto pensar que era um contratorpedeiro ou encoraçado. Ele aguardou até a embarcação estar a cerca de 1.500 jardas e disparou 6 torpedos em direção ao navio. Cada torpedo carregava uma carga explosiva de 1.210 libras. O primeiro torpedo causou uma explosão massiva, lançando a proa do navio para fora da água e incendiando o tanque de combustível, resultando em uma torre de chamas. Enquanto os incêndios se espalhavam, o navio, pesado no topo, começou a inclinar-se. Segundos depois, outro torpedo atingiu as áreas de alojamento da tripulação e incendiou os paióis de pólvora, causando uma série de explosões que despedaçaram o navio e destruíram as comunicações da embarcação. Explosões secundárias tão intensas fizeram a tripulação do submarino pensar que estavam sob ataque com cargas de profundidade. A explosão tirou a vida de 1/4 da tripulação ao atingir os alojamentos, com mais de 300 homens morrendo, enquanto a embarcação em chamas começava a afundar. Em apenas 12 minutos, a embarcação, com o comprimento de 2 campos de futebol, desapareceu sob a água. Cerca de 900 homens da tripulação original de 1.195 ficaram lutando
à deriva e indefesos nas águas escuras. Mas sobreviver ao ataque do submarino foi apenas o começo do sofrimento deles. Quando o cruzador afundou, os homens se viram cercados por um óleo combustível espesso que queimava seus olhos e sufocava suas gargantas. O mar estava impiedoso, com ondas de quase 4 metros que impediam a fuga da área coberta de óleo. Vômitos intensos e o gosto nauseante do óleo enchiam suas bocas enquanto a realidade da situação se impunha. Quando o dia amanheceu, os sobreviventes se encontraram à deriva na água. Apenas metade tinha colete salva-vidas, e apenas 12 botes salva-vidas e algumas redes flutuantes foram lançados a tempo. O amanhecer trouxe esperança, mas o impacto da noite anterior era evidente. Eles receberam com alívio os raios de sol após o frio intenso das horas anteriores. Mas logo, à medida que as temperaturas do mar ultrapassaram os 43 graus Celsius, a desidratação e o cansaço começaram a aparecer. O reflexo do sol no óleo combustível intensificava o sofrimento deles, causando fotofobia e um calor insuportável. Conforme o dia avançava, uma nova ameaça surgiu. Tubarões rondando as águas e atacando qualquer um que se afastasse. Na primeira noite, os sobreviventes relataram que os tubarões focaram nos mortos à deriva, mas logo se atraíram pelos movimentos e sangue dos vivos. Mesmo assim, os homens acreditavam que seriam resgatados antes do fim do dia, pois pensavam que, mesmo com falha no sinal de socorro, o navio chegaria a Leyte até às 11h. Se não chegasse a tempo, uma equipe de busca certamente seria enviada para procurá-los. A dura realidade era que ninguém estava procurando pela tripulação, pois a marinha não havia percebido que o Indy estava, de fato, desaparecido. O navio não operava em um cronograma fixo e seus movimentos eram classificados como sigilosos na época. O fato de o navio não ter chegado ao seu destino também não foi comunicado às autoridades competentes, o que gerou confusão sobre se a embarcação havia sido apenas atrasada ou redirecionada. Sobreviventes afirmam ter visto ao menos 8 aeronaves dos Estados Unidos sobrevoando-os durante todo o sofrimento. Mas os pilotos estavam voando às cegas, ou seja, dependiam dos instrumentos em vez da visão e não perceberam os homens desesperados na água. Abaixo, relatos indicam que a inteligência da marinha havia interceptado uma mensagem do submarino japonês descrevendo o naufrágio de um navio de guerra dos Estados Unidos na mesma rota. Mas, infelizmente, ignoraram a mensagem por acharem que era armadilha para atrair navios de resgate ao campo de batalha no mar. Na terça-feira, 31 de julho, a esperança dos homens começou a desaparecer enquanto eles lutavam para sobreviver à exposição, à sede e, pior de tudo, aos tubarões. O som da explosão e do navio afundando atraiu os predadores e os tubarões oceânicos de Ponta Branca, em especial, mostraram-se atacantes ferozes. Os homens tentaram se proteger, evitando qualquer um com feridas abertas e até mesmo sacrificando os mortos para distrair os predadores dos vivos. Os tubarões atacavam todas as manhãs, rondavam os feridos e moribundos durante o dia inteiro e voltavam a atacar os vivos à noite. Nos primeiros dias, aqueles caras nunca duravam muito tempo. Os tubarões estavam lá o tempo todo, dia e noite. Sim, eles nunca iam embora, mas nem sempre estavam atacando. Você podia olhar para baixo e ver eles rodeando. Em meio ao caos e à devastação, os desafios mortais aumentavam. Alguns foram engolidos pelo óleo preto espesso que jorrava dos motores do navio, enquanto outros sucumbiram ao sol escaldante e beberam água do mar contaminada com sal, levando a desidratação e hipernatremia. Alucinações em massa e delírios atormentavam constantemente os homens e levavam a ainda mais mortes. Alguns poucos sortudos conseguiram encontrar algum sustento nos destroços, como biscoitos e carne enlatada. Mas o cheiro de carne atraía mais tubarões, obrigando-os a abandonar o alimento que tinham conseguido com tanto esforço. Os gritos torturantes se tornaram mais comuns à medida que os tubarões ficavam mais agressivos. Acredita-se que eles mataram cerca de 150 homens. Após 3 dias à deriva no mar, o grupo de sobreviventes havia diminuído e alguns perderam toda a esperança de serem resgatados. O sentimento avassalador de desespero e fadiga acabou levando alguns homens a tirarem a própria vida, mas um golpe de pura sorte acabaria levando ao resgate. Na manhã seguinte,
Marinheiros e fuzileiros sobreviventes foram vistos por um piloto de bombardeiro da Marinha dos Estados Unidos que notou uma mancha de óleo ao ajustar uma antena. O piloto, suspeitando de um submarino inimigo, rapidamente virou o avião e se preparou para agir. Ao descer, avistou os homens acenando e agitando a água. Os sobreviventes usaram as últimas forças, cientes de que o sofrimento no mar terminaria em breve. Mas ainda levaria mais 24 horas para que os navios da Marinha chegassem e resgatassem os sobreviventes. Tragicamente, muitos não sobreviveram àquelas horas finais. Após suportarem 110 horas lutando por suas vidas, os sobreviventes restantes foram finalmente resgatados. Holofotes rasgavam a escuridão enquanto os navios vasculhavam a área, resgatando os tripulantes cegos, feridos e gravemente desidratados. O navio de resgate tornou-se, literalmente, um farol de esperança, oferecendo salvação aos 316 sobreviventes que se agarraram à vida contra todas as probabilidades. Apenas 2 dias após a operação de resgate, o mundo mudou para sempre quando Little Boy foi lançado sobre Hiroshima. A mensagem assombrosa, esta é para os rapazes do Indianápolis, foi escrita na lateral. Um lembrete arrepiante da tragédia e do sacrifício das tripulações do Indy. Mas para um deles, o capitão do navio Charles McVeigh, outra batalha pela sobrevivência o aguardava. Ele foi o único capitão da Marinha dos Estados Unidos submetido à corte marcial por perder seu navio em combate. A Marinha inicialmente acusou McVeigh de 2 infrações: negligência por não fazer zigue-zague para evitar submarinos inimigos à noite e por supostamente ter atrasado a emissão da ordem de abandonar o navio após o torpedo atingir. Em uma ação dramática e controversa, a promotoria convocou o comandante Hashimoto para fortalecer seu caso, que o Indy não estava realizando manobras de zigue-zague, mas essa estratégia não funcionou a favor deles. Para desespero deles, o depoimento de Hashimoto indicou que o Indianápolis afundaria, fizesse ou não zigue-zague. McVeigh acabou sendo acusado apenas de negligência pela perda do navio. Apesar de ter sido reintegrado ao serviço ativo e se aposentado como contra-almirante, a culpa pela perda do navio continuou a assombrá-lo. Em 1968, McVeigh tirou a própria vida, usando seu revólver da Marinha em seu jardim, segurando um boneco de marinheiro. Após décadas de campanha pelos tripulantes sobreviventes, McVeigh foi finalmente exonerado em 2000, mais de 50 anos após o naufrágio. Os destroços do Indy só foram descobertos em agosto de 2017 a mais de 5.500 metros abaixo da superfície do oceano, tornando-o um dos naufrágios mais profundos já localizados com sucesso. A descoberta dos destroços trouxe um desfecho para uma das maiores perdas de vidas no mar na história da Marinha dos Estados Unidos. No entanto, como foi designado como túmulo de guerra, o USS Indy permanecerá onde está, intocado no fundo do oceano. Assista ao episódio a seguir. Se gostou do vídeo, deixe um like e um comentário para apoiar o canal.